Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Será que existe um anticorpo capaz de alterar o hormônio que eleva a nossa pressão arterial? É sobre isso que o TPM de hoje vai falar. Pois é, hoje nós estamos aqui com o Dr. Fernando Nobre, cardiologista, e nós vamos, assim, olha, elucidar esse lance desse tal anticorpo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Doutor Fernando, que história é essa de hoje existir a produção de um anticorpo que pode inibir o hormônio, no caso, até meu hormônio, que me deixa com a pressão alta? Bem, na realidade, hipertensão é um conjunto de fatores que se desarmonizam no corpo e que fazem com que a pressão se eleve. Certo. Dentre esses fatores, existe um hormônio que se chama angiotensina 2. E esse hormônio é um potente vasoconstritor, o que significa que ele é capaz de contrair os vasos. A contração do vaso é um dos determinantes para a pressão se elevar. Então esse é o princípio. Certo. De onde vem a ideia de bloquear este hormônio? Essa é uma ideia antiga. Há quase 5 décadas, no Japão já se tentou, em animais, bloquear a angiotensina 2 pela criação de um anticorpo produzido por uma vacina. Na verdade, as vacinas fazem isso, elas produzem anticorpos. Certo. E esse anticorpo contra a angiotensina 2 tem por princípio fazer com que, bloqueando um hormônio que contrai o vaso, você acaba relaxando o vaso e abaixando a pressão. Esse é o princípio da vacina. Então esse anticorpo vai atuar exatamente dessa forma, ele vai relaxar essa... Ele vai indiretamente, por bloquear uma enzima que contrai o vaso, ele vai fazer com que essa enzima não se relaxe. Ela não exercendo o seu efeito de vasoconstrição, acaba resultando numa vasodilatação. Vasodilatação resulta em redução da pressão. Esse é o princípio. Esse é o princípio para isso, mas o que ocasiona a hipertensão não é só isso, né, doutor? Então, esse é um problema, e é o maior problema, eu diria, porque a pressão se eleva por um conjunto multifatorial. Esse conjunto de vários fatores não inclui só a angiotensina 2, tem uma quantidade enorme de substâncias que controlam a pressão. Algumas no sentido de reduzi-la. São substâncias que tem no organismo que relaxam, por exemplo, os vasos. Diminui a frequência cardíaca e fazem, então, diminui o volume de sangue para ser bombeado. Isso são condições que fazem com que a pressão tenda a ser reduzida. Outras, como, por exemplo, a angiotensina e outros, vasopressina e outros hormônios, fazem com que ela se eleve. Por que o indivíduo é normotenso, ele tem a pressão normal? Porque essas forças estão equilibradas. Aquelas que tendem a elevar a pressão estão aproximadamente com a mesma força daquelas que tendem a reduzi-la. Então ele mantém uma flutuação da pressão num nível normal. Quando ele perde esse equilíbrio, ou por aumento dessas forças que tendem a elevar a pressão, ou por redução daquelas que tendem a diminuí-la, ou por ambos os mecanismos, aí a pressão vai lá para cima, essas forças mantêm-se mais ou menos iguais, mas num nível mais elevado, que é a hipertensão. E não sendo só a angiotensina 2, ainda que eu consiga bloqueá-la por meio de uma vacina, eu vou ter os outros elementos que estarão presentes
e que farão com que a pressão eventualmente se eleve. Tá? Na verdade, todo mundo está atrás, né, daquela fórmula mágica. Como sempre, todo mundo quer algo que resolva o problema de uma hora para outra, e não é bem assim, é isso que o Dr. Fernandes está deixando claro. Mas vamos ver um educador físico que vai falar a respeito dos exercícios que um hipertenso pode fazer. Bem, hipertenso, antes de mais nada, ele tem que saber a origem da hipertensão, do problema, para saber qual é o tipo de encaminhamento mais necessário. Essa origem ela é feita a partir de uma análise médica, de uma análise clínica. Os exercícios mais indicados especificamente são exercícios aeróbicos de natureza geral, como correr, nadar, caminhar, fazer step, bicicleta. Porém, nada contraindica o exercício com pesos, desde que não seja com uma sobrecarga muito alta. Para isso é necessário que o professor tenha acompanhamento alto do professor de educação física com relação a isso, junto, é óbvio, com acompanhamento médico. É de extrema importância, né, doutor, esse acompanhamento, essa indicação, essa prescrição do médico para o encaminhamento da atividade física para o hipertenso. Não só da atividade física, mas de todas as recomendações, e também não só para a hipertensão, mas para qualquer doença, deve obrigatoriamente passar pelo profissional que seja capaz de oferecer a melhor orientação para aquele indivíduo. Jamais qualquer conduta deve ser tomada sem que ele seja individualmente avaliado e que se saiba quais são as condições. Isto feito, tudo aquilo que se chama de modificação de estilo de vida, que é correção do que está errado, deve ser aplicado. Não só para quem tem hipertensão, mas para todo mundo. Para tudo, né? Mesmo que ele não seja hipertenso, se ele estiver acima do peso, se ele estiver ingerindo bebida alcoólica em excesso, for sedentário, estiver comendo o que não deve comer, um excesso de sal, e vai por aí uma série de coisas, precisa ser corrigido. Porque até o excesso de exercício sem ter uma orientação pode ser fatal também para uma pessoa, não pode? A virtude está no equilíbrio. Isso já é uma frase tradicional. É verdade. Milenar, né? Que vale. Bom, mas agora o recado da nossa patrocinadora Vivenda do Brasil. Você está cansada de investir em cosméticos que surgem aí cheios de promessas, mas não lhe proporcionam o resultado esperado? Pois então você tem que conhecer a Vivenda do Brasil. Esse daqui é o Hydro-Age, um super hidratante anti-rugas com bioativo de alta penetração. Ele estimula a síntese de colágeno, amenizando rugas e marcas. Hydro-Age melhora a hidratação, firmeza e a regeneração dérmica. E já para a área dos olhos, que toda mulher gosta, use o BioLook. Ele atua reduzindo bolsas, olheiras e ativando a microcirculação. BioLook também fortalece o tecido, reduz radicais livres e inflamação. Muito bom, né? Além disso, causa uma ilusão ótica que disfarça de imediato rugas e linhas finas. Olha, testes clínicos comprovam 35% de melhora das olheiras e 42% de melhora na textura da pele. Então, quer ficar com uma pele mais jovem e muito mais bonita? Adquira já seu neurocosmético da linha Vivenda do Brasil, que são os neurocosméticos da Fisioforma, né? Para você tê-los aí na sua casa, é só ligar em qualquer unidade da Fisioforma que eles entregam para você. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Você viu só, Vivenda do Brasil é tudo de bom. Agora o nosso comercial e nós voltamos já já. Se você, concessionária, ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br. O seu classificado digital. Qualidade de vida é fundamental. Para isso, você tem que estar em dia com seu corpo e saúde. Na Fisioforma, você encontra aparelhos com tecnologia high-tech e técnicas modernas para o tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez, depilação progressiva definitiva e muito mais. Os tratamentos são personalizados e os resultados surpreendentes. Comece a se cuidar agora e curta o verão do início ao fim. Agende a sua avaliação.